Queria convidar você a abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Hoje, apenas agora pela manhã, nós seguiremos a exposição em Mateus. E hoje vamos fechar o capítulo 6 à noite. O pastor trará uma mensagem mais voltada ao que será cantado pelo coral. Agora, quando as crianças cantaram aquela parte "Porque Ele vive, posso crer no amanhã", isso tem muito a ver com o tema também, dos versículos que trataremos nessa manhã. Mateus 6, do 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. Senhor, nós louvamos o Teu nome mais uma vez, agradecidos nessa manhã especial de festa, de celebração, onde já ouvimos a Tua mensagem cantada através das crianças, demonstrando a Deus o Teu amor, o sacrifício do Teu Filho Jesus em nosso favor na cruz. Ó Deus, e que nós possamos viver mesmo à luz dessa esperança bendita. Que ela possa realmente permear os nossos corações, inclusive na forma como nós nos relacionamos com as inquietudes da nossa vida, com as nossas preocupações, com o nosso sustento, com a nossa vida material também, meu Pai. Lembrando que o Senhor já nos providenciou tudo o que precisávamos, o que mais precisávamos. Ajude-nos, ó Deus, nessa manhã, a sairmos daqui mais confiantes e esperançosos no Senhor. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Há bastante tempo já é dito que a ansiedade é o mal do século. E creio que todos nós aqui, um grau maior ou menor, já passamos por momentos, sentimos sintomas, experimentamos situações em que nós ficamos ansiosos, preocupados. Mas nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas quando nós falamos a respeito desse assunto, porque é muito comum a ciência e a sociedade também, muitas vezes, tratar como doença aquilo que, na verdade, é um comportamento pecaminoso. E, veja, eu não quero dizer aqui que não existe ansiedade ou pessoas que passam por esse mal e que não tenham um componente patológico, que necessita, de fato, de uma intervenção medicamentosa, de tratamento. Não quero dizer isso. Existem irmãos, inclusive aqui na nossa igreja, profissionais dessa área, que cuidam disso, que lidam nisso. Não pare de tomar o seu remédio se você tem sido acompanhado por um profissional. Não estou encorajando você a isso aqui nessa manhã. Mas, muitas vezes, a raiz daquilo que nós sofremos de ansiedade, de inquietação, é por causa de pecado mesmo. E é nessa perspectiva que eu quero abordar com os irmãos dessa manhã a respeito da ansiedade. E quando nós vemos Jesus falando aqui, nós percebemos ele dizendo aos seus discípulos no Sermão do Monte que esse já era um problema que já existia naquela época. Esse texto aqui está ligado ao que nós vimos semana passada, sendo pregado pelo nosso pastor Ronildo, quando, dos versos 19 ao 24, Jesus trata
a relação nossa com as riquezas. Do verso 19 ao 21, Jesus vai falar da riqueza, o tesouro que nós devemos buscar, aquele que está no céu, um tesouro imperecível. A seguir, dos versos 22 ao 23, ele vai tratar do olhar generoso, a forma como nós lidamos com os tesouros. E no verso 24, ele fala a quem nós servimos, para quem nós estamos vivendo, qual Senhor servimos. A Mamon, ao dinheiro, às riquezas, ou servimos ao Senhor? Não há como servir a dois senhores, é incompatível, é impossível ter lealdade dividida. E então Jesus inicia aqui o versículo 25 a partir dessas verdades, nos exortando quanto à ansiedade, e é sobre isso que eu gostaria de refletir com os irmãos, combatendo a ansiedade. E eu gostaria de pensar nisso em dois aspectos. Primeiro, conhecendo o nosso inimigo, a ansiedade, as raízes, e depois, armas, ferramentas que podemos utilizar para combater a ansiedade na nossa vida. Então vamos ver primeiro o lugar, a raiz da ansiedade. Não há como fugir aqui dessa perspectiva nesse texto, porque o combate à ansiedade é algo predominante aqui, dito por Jesus. Vai aparecer aqui no imperativo negativo 3 vezes, nos versos 25, 31 e 34, e numa pergunta no verso 27. E para nós entendermos aqui o que Cristo quer nos ensinar, nós precisamos considerar o que significa essa palavra. No grego, a raiz traduzida aqui como ansiedade, inquietação, é meros, que significa estrangular, dividir, quebrar. Ou seja, Jesus está repetindo aqui para os seus discípulos a ordem de que, assim como eles não deveriam ter uma lealdade dividida para dois senhores, a nossa mente, o nosso coração não pode estar dividido, não pode se despedaçar com o cuidado das coisas desse mundo. Existe um pensamento, um cuidado com relação às coisas dessa vida que não apenas é lícito, mas obrigatório. Você pode e deve cuidar, se preocupar com sua saúde, em administrar bem as suas finanças, em se preparar para um casamento, para abrir um negócio. Isso é importante. Mas o cuidado que Cristo nos exorta aqui é com relação a algo que perturba a nossa mente, que atormenta o nosso coração, que agita as nossas vidas de um lado para outro e nos coloca em suspense. É algo capaz de roubar a nossa alegria no Senhor, que pode nos dar desânimo com relação à esperança que temos nele, que prejudica o nosso sono, que rouba a nossa alegria, que não nos dá contentamento com aquilo que Deus já nos deu. Um cuidado que divide a nossa mente entre o querer ter o controle da situação, que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, a ponto de esquecermos de confiar no Senhor. E diante dessa confusão, dessa inquietação, dessa ansiedade, dessa divisão, Jesus diz: não andeis ansiosos, não vos inquieteis. Ainda no verso 25, ele aponta que uma das raízes para que isso aconteça é uma inversão na ordem das coisas. Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aqui nós temos Jesus utilizando o argumento que parte do maior para o menor. A vida é mais do que o alimento. O corpo é maior do que as vestes. E é Deus quem dá vida. É Deus quem sustenta o nosso corpo. Carol, minha esposa, como vocês sabem, está grávida. E a cada consulta, cada ida para ver uma ultrassom, ver o desenvolvimento de Daniel, é fantástico. E não tem como não acreditar que existe um Deus quando a gente vê a vida se formando. Apesar de nós, independente de nós, aquele ser se formando de forma perfeita, de forma bela. Deus é o doador, Ele é o dom da vida, Ele cria a vida, é uma dádiva do Senhor, mas Ele não apenas cria vida, Ele sustenta vida, Ele guarda vida. Vocês estão com a mente dividida por causa de algo que não é nem o mais importante: a vestimenta, o comer, o beber, o vestir, o salário. Eu dei a vida a vocês, que é muito maior, e eu sustento. Não andeis ansiosos. Jesus chama também a atenção dos seus discípulos aqui para olharem, contemplarem o cuidado do Senhor, porque a ansiedade nos cega de ver
o cuidado de Deus, a providência de Deus, o sustento de Deus. Veja o verso 26, observai as aves dos céus. O verso 28, considerai como crescem os lírios do campo. E aqui Jesus agora parte do argumento do menor para o maior. Se Deus, que nos criou, e nós, o homem, é a primazia da criação, fomos colocados por governantes sobre toda a criação. Se Deus cuida de algo que não tem alma, de algo que não é espiritual, como a folha, como o lírio, como os animais, quanto mais nós que somos criaturas de Deus. Quanto mais nós que fomos feitos seus filhos, Deus cuida de nós. Olhe para isso. Toda vez que você vê o sol nascendo, toda vez que você vê a chuva caindo, regando a terra, toda vez que você contemplar o alimento na sua mesa, Deus cuida de você muito mais do que Ele cuida da criação. Olhe para o seu Criador, veja como Ele sustenta você. Não andeis ansiosos, eu cuido de tudo. Jesus também nos diz da inutilidade que é vivermos dessa forma, no verso 28. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Essa era uma medida muito utilizada na Bíblia. O côvado é uma medida que vai do cotovelo até a ponta do dedo maior aqui, aproximadamente aí 45 centímetros. E o que Jesus está dizendo é, você pode fazer planos, você pode traçar metas, criar projetos, mas você não é capaz de mudar nem um côvado da sua vida. Por que você vai se perturbar com isso? As coisas vão acontecer como tem que acontecer. O Senhor está no controle, Ele já determinou, já cuidou e considera todas as coisas. Do que adianta ficarmos desse jeito se nós não conseguimos mudar 1 centímetro, 1 milímetro, 1 milésimo de segundo da nossa vida sequer? É inútil andarmos ansiosos, vivermos dessa forma. E Cristo aqui não nos proíbe de fazer planos. Na própria palavra nós encontramos que precisamos planejar, devemos calcular, mas nós não podemos nos inquietar com isso. Isso não deve causar perturbação na nossa mente, não deve deixar nossa mente dividida, não vai mudar em nada. E nos versos 31 a 32, Jesus aponta para uma última ramificação aqui da ansiedade, que é terrível, que é a incredulidade. Jesus diz, portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Veja que afirmação pesada Jesus traz aqui. Porque para aqueles que não conhecem que existe um Deus, um Pai, que cuida, que sustenta, que governa, que rege, que é providência, que é misericórdia, que é graça. Para as pessoas que não conhecem a Deus, é natural que elas ajam dessa forma. É natural que elas fiquem preocupadas demais com o dia de amanhã, com o que elas têm que fazer, porque para elas, o que está acontecendo ou o que vai acontecer depende realmente delas. Depende do seu esforço, depende do seu trabalho, depende do seu suor. E quantos perdem o sono, a paz, o sossego, a tranquilidade, porque carregam em si o peso do seu sustento, do seu trabalho, da sua segurança, do seu futuro, da sua esperança. Porém, os discípulos de Jesus têm um comportamento, ou devem ter um comportamento diferente, e ir por um caminho diferente também. Não podemos agir aqui como os gentios, mas nós devemos confiar nesse Deus de providência. É incompatível com o discípulo de Jesus a ansiedade por causa das coisas desse mundo. Por causa de dinheiro, por causa de política, por causa de saúde, por causa de roupa, por causa de bebida, é incredulidade. Quando nós ficamos ansiosos com respeito ao que comer, ao que vestir, a coisas semelhantes, nós nos tornamos inferiores à própria criação, a um pássaro, a uma planta, a um animal, porque eles não se preocupam com isso. E ainda assim o Senhor dá o alimento, o Senhor manda a chuva,
o Senhor rega a terra e sustenta a sua criação, quanto mais nós. Agora, nós homens, quantas vezes julgamos depender do dinheiro, depender da nossa saúde, depender de nós mesmos, e nós perdemos a nossa paz, o sossego, e ainda assim nos frustramos, porque somos incapazes de controlar as nossas vidas. Que grande mal é a ansiedade em nossas vidas. Nós entramos num ciclo vicioso. Quando nós ficamos ansiosos pelo que comer, beber, vestir ou qualquer coisa, não demora muito para a gente perceber que a nossa felicidade depende disso. E aquilo que deveria ser um suplemento se torna um senhor. Não podemos e não precisamos ser indiferentes à comida, à bebida, à vestimenta. São necessidades legítimas, mas que não podem reinar em nossos corações. Jesus nos ensina que a vida é muito mais do que isso, muito mais do que essas preocupações, e que Ele cuida, supre cada uma delas. Mas depois de apresentar as raízes, esse problema detectado da ansiedade que nós experimentamos, Jesus nos traz também armas para a gente combater essa ansiedade em nossas vidas. Primeiro, o Senhor nos chama aqui a olhar, contemplar e confiar na providência de Deus. Mais uma vez, no verso 28, Jesus diz, considerai, e no verso 26, Jesus diz, observai. Observem, considerem. Sinclair Ferguson diz que é como se Jesus estivesse dizendo, olha, senta aqui que existe uma série de coisas que vocês precisam pensar, ponderar, considerar no coração de vocês. Isso é muito importante porque o processo de mudança do discipulado, da nossa vida, do nosso coração, começa na nossa mente. O processo de santificação se dá pela renovação da nossa mente. Paulo diz isso aos Romanos no capítulo 12. Quando a nossa mente é renovada, é transformada, nós somos capazes de agir de uma forma diferente. Então Jesus nos chama aqui a ter uma mudança de mente, a ter uma mudança de pensamento. Olhe, considere, pense, observe como eu cuido. Observe como eu estou no controle das coisas. Observe como eu, mesmo sendo um rei assentado nas alturas, eu contemplo vocês. Eu sei o que vocês precisam. Jesus já havia nos ensinado isso lá na oração do Pai Nosso. A provisão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A necessidade do perdão, perdoa assim como o Senhor perdoou. A necessidade que nós temos de segurança, o Senhor nos livra do mal. Ele conhece o que nós precisamos. Olhe para esse Deus que provê. Considere isso. A providência de Deus é um excelente antídoto para vivermos longe da ansiedade. João Flavel vai dizer que a providência carrega em suas mãos todos os momentos de nossa vida, tanto seus privilégios quanto suas preocupações. Teu pão está na despensa dele, teu dinheiro está na bolsa dele, tua segurança nos braços acolhedores dele, e com certeza o mínimo que deves fazer é registrar os favores que recebes da sua mão. Tudo está com o nosso Pai e Ele nos sustenta. Considere isso. Considere que o seu Deus é um Deus que cuida de você. Não ande ansioso. Não ande dividido. E esse mesmo Pai que governa, que sustenta todas as coisas, Ele sabe exatamente aquilo que você precisa, é o que Jesus diz aqui no verso 32. Por que se preocupar? Por que andar ansioso, se Deus tem a sua vida na palma de suas mãos? Por que se inquietar se Ele sabe exatamente o que você precisa melhor do que você mesmo? Muitas vezes ficamos presos à ansiedade, porque queremos tomar as nossas vidas em nossas mãos. Tomamos o nosso sustento, a nossa família, a nossa saúde, o nosso futuro, as nossas expectativas em nossas mãos, ao invés de lançarmos no Senhor. E ficamos ansiosos. Mas embora Ele esteja no céu e os seus filhos na terra, Ele observa o menor em cada uma de suas necessidades.
Quando nós nos preocupamos com nossas esposas, os pais se preocupam com seus filhos, nós nos preocupamos com os nossos amigos, e quando passam por necessidade, queremos socorrer, queremos ajudar. Pense que existe um Pai no céu, perfeito, quanto mais Ele irá cuidar de nós nos mínimos detalhes. Confie naquele que sabe exatamente o que você precisa, hoje. Cristo, então, no verso 33, traz uma afirmação desafiadora, e uma afirmação que nos encoraja a realinhar as nossas expectativas e prioridades para combater a ansiedade. Como se Jesus estivesse dizendo: já que vocês estão ansiosos, inquietos, porque estão buscando, procurando, pensando nas coisas desse mundo, no sustento de vocês, na comida, na bebida, na veste, no dinheiro, então faça o seguinte: parem de buscar essas coisas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se existe algo que nós precisamos buscar, precisamos correr atrás, que precisamos investir o nosso tempo, precisamos investir a nossa energia, investir a nossa força, isto é o reino de Deus. Dedique-se a isso. Gaste tempo, gaste energia, gaste a sua vida buscando o relacionamento com Deus, buscando conhecer mais do Senhor, porque os gentios é que correm atrás, gastam a sua vida toda correndo atrás do vento, correndo atrás do que comer, do que vestir, do que beber. Nós, porém, devemos buscar em primeiro lugar vida com Deus, conhecer mais do Senhor, intimidade com o Pai, com a promessa de que as outras coisas Ele vai nos dar. Eu não quero que você corra atrás de coisas secundárias, corra atrás de mim. Busque a minha presença, gaste os seus dias, gaste tudo que você tem na minha presença. A palavra buscar aqui tem um sentido de anelar, desejar de forma apaixonada. Ter Cristo como nossa prioridade, como nosso alvo, e quando isso acontece, nós não perdemos tempo nos preocupando com aquilo que tem nos dado ansiedade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Quando buscamos outras coisas, além de ficarmos ansiosos, isso nos suga, nos esgota e não acrescenta absolutamente nada, como o próprio Jesus diz, nem um côvado sequer na sua vida. Qual lugar o reino de Deus, um relacionamento com Deus, a intimidade com Deus tem ocupado na sua vida? O quanto isso tem influenciado positivamente ou negativamente você nessa luta contra a ansiedade. Mas Jesus apresenta também, em último lugar, uma arma, mais uma arma para combatermos a ansiedade. No verso 34, ele encerra com a seguinte constatação: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus, em outras palavras, está nos ensinando, nos exortando a viver um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. E isso foi algo muito desafiador e presente na minha vida e de Carol. Nós namoramos um tempinho antes de casar. E foi um relacionamento à distância, eu em Natal e Carol em Teixeira, e depois aqui em Vitória. Sempre à distância. E eu lembro que um dos conselhos que nós recebemos quando a gente começou foi: André, não pense quanto tempo falta para vocês casarem, não pense quando isso vai acontecer, não pense quando você vai ver Carol, porque a gente só se via nas férias, então passava o tempo todo sem se ver. Não pense quanto tempo falta. Viva um dia de cada vez. Você está aqui hoje estudando, na época se preparando para o vestibular, Carol estava terminando o terceiro ano. Se preocupe hoje em estudar. Faça o que você tem que fazer hoje. Viva um dia de cada vez. É exatamente isso que Jesus está ensinando aqui. Não traga o problema do amanhã para hoje. Viva o hoje.
Se preocupe com o que tem hoje, para resolver os problemas do agora, não de amanhã. Jesus está sendo muito prático com os discípulos aqui. Quantos aqui vão prestar concurso ou fazer o Enem, uma prova de vestibular? O Enem ainda é lá em outubro. E talvez você está se preocupando com a prova hoje. Meu Deus, a prova já é em outubro. Gente, é outubro ainda. Quando a gente traz o problema para hoje, a gente não consegue resolver nem o problema de hoje, nem o problema de amanhã. E ficamos ansiosos. O que você tem que fazer? Estude. Aproveite o seu tempo para estudar. Para cuidar da sua saúde também, que é importante você cuidar de você, estar bem fisicamente, para poder estar com a mente sã e se preparar para essa prova. Mas não traga o problema de amanhã para o agora. Jesus está nos ensinando isso aqui. Embora não seja um versículo bíblico, viva um dia de cada vez, é isso que Jesus está nos ensinando. Qual é o problema do amanhã que você tem trazido constantemente para a sua vida? Isso tem deixado você ansioso. E você não tem conseguido se livrar nem dos problemas de hoje e nem desses que você tem trazido. O que é que tem deixado você ansioso? Mais uma vez, quero reforçar aqui que não se trata de uma ansiedade aqui patológica. Procure, meus irmãos, se você um profissional que pode te ajudar nesse sentido, mas sonde o seu coração, peça ao Senhor que sonde o seu coração. Porque o problema pode ser falta de confiança no Senhor. O problema pode ser você querer levar a sua vida e das pessoas à sua volta nas suas mãos quando você é incapaz de segurar você mesmo. O problema pode ser falta de confiança no Deus que cuida de tudo. O problema pode ser o amor a isso que você está se transformando num problema no seu coração. Talvez o dinheiro, talvez uma prova, talvez um relacionamento. Peça ao Senhor que sonde o seu coração, o que tem deixado você ansioso, o que tem deixado a sua mente dividida, o que está te inquietando, o que está te perturbando. Será que é o seu emprego, o seu sustento, o seu relacionamento? A ponto de você se esquecer que existe um Deus que está no controle da sua vida. E que Ele vai dar exatamente tudo o que nós necessitamos. Qual área da sua vida você precisa entregar hoje aos pés de Cristo para se livrar dessa ansiedade que tem dividido a sua mente e coração? Não perca de vista que o Pai, o nosso Pai que está nos céus, Ele vê as necessidades dos seus filhos aqui na terra. E Ele supre cada um deles. Não andeis ansiosos, não vos inquieteis. Mas esse processo, ele começa na nossa mente. Quando a nossa mente vai sendo renovada, transformada, santificada, nós podemos experimentar uma vida livre da ansiedade. E é por isso que essa, na verdade, é uma verdade que somente os discípulos de Jesus podem experimentar. Nós, discípulos de Jesus, podemos experimentar uma vida livre de ansiedade. Por causa de coisas pecaminosas. Podemos nos ver livres desse mal. Quando nós nos rendemos, nos submetemos ao único Senhor, temos as nossas mentes cativas naquele que cuida de nós. Entregamos as nossas ansiedades, as nossas preocupações, a nossa vida nas mãos daquele que pode nos ajudar a vencer esse mal que perturba a nossa mente. Você precisa experimentar desse cuidado maravilhoso, entregar a sua vida para Jesus, colocar diante dele as suas preocupações, o seu coração, tendo a certeza de que ele tem cuidado de nós. Tirar os seus olhos do que tem causado ansiedade e colocar os seus olhos em Cristo. E recentemente nós temos experimentado um pouco disso lá em casa, questões que envolvem filhos, e a gente sabe que
filho envolve custo, e a gente sabe que hoje em dia é difícil, mas não pode ser um empecilho também, né? E quantas vezes eu me pego nessa luta, com essa mente dividida, achando que o futuro, o sustento do nosso filho está nas nossas mãos. E acabo ficando preocupado, será que vai dar certo? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E Deus ministra realmente, tem ministrado realmente ao meu coração de descansar. Descansar naquele que já cuidou de tudo. Aquele que está formando Daniel é aquele que tem me sustentado até aqui e vai continuar sustentando Daniel depois de nascer. Vai continuar sustentando a nossa casa. Meu coração, a minha alegria, o meu contentamento, a minha satisfação precisa estar nele. E eu preciso buscar isso em primeiro lugar. Porque o resto ele vai dar. O resto ele vai suprir. Busque isso em primeiro lugar, meus irmãos. Busque a sua satisfação, a sua alegria, o seu contentamento, sua esperança no Senhor. E tenha certeza que todas as outras coisas que pode estar te deixando ansioso, Ele vai cuidar. Que o Senhor nos abençoe. E nessa luta constante contra a ansiedade, Ele nos faça sair vitoriosos para a glória dEle mesmo. Amém?